Amém, irmãos e irmãs? Amém. Bom cantarmos louvores ao nosso Deus. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia para a reflexão dessa noite. Em dois textos bíblicos, o primeiro deles é Miqueias, capítulo 5, de 2 a 5. Já está até aí projetado para a gente. Miqueias, capítulo 5, de 2 a 5. E tu, Belém, Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, o Senhor os entregará até ao tempo em que aqui está em dores tiver dado à luz. Então, o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, seu Deus. E eles habitarão seguros, porque agora será ele engrandecido até aos confins da terra. Só a primeira parte do 5, este será a nossa paz. Ainda em Isaías, capítulo 53, versos 4 e 5. Isaías 53, versos 4 e 5. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo do que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Amém? Irmãos e irmãs, hoje eu quero trabalhar com vocês a questão da profecia. Nós acabamos de ouvir hoje que a gente espera, tem expectativa por Jesus, pela sua chegada, mas também pela sua volta. Nós aprendemos que o advento tanto tem a ver com o nascimento de Jesus, como também está relacionado à nossa expectativa do seu retorno, da sua segunda vinda. Se o povo judeu tinha expectativa da chegada do Messias, de um reino justo, de um tempo em que eles não seriam mais espoliados, em que haveria paz, em que suas feridas fossem curadas, em que eles pudessem ser justificados perante os homens. Nós hoje esperamos que Jesus possa de novo descer nas nuvens. A mesma dificuldade de fé, ou o tempo que eles levaram para que tudo se concretizasse com o nascimento e a vida de Jesus, hoje também nós vivemos essa mesma dinâmica em outra circunstância, porque toda a revelação que eles esperavam, hoje nós vivemos a realidade dessa revelação. O Messias veio, e o Messias veio sob profecia. E a profecia é uma das maneiras de espera. A profecia é uma das maneiras de nós olharmos para a palavra de Deus e crermos que ela vai acontecer. A profecia é uma das maneiras de nós, então, olharmos para Deus e termos pela fé a certeza e a convicção de que nós não estamos sós e todas as coisas que hoje nos acontecem hão de mudar. Quando a gente lê Miqueias, o povo aqui estava oprimido, o povo estava sendo perseguido, o povo estava numa condição de cativeiro,
e houve uma promessa de paz, que a chegada de Jesus traria paz, que a chegada daquele que é esperado desde os tempos antigos, desde a eternidade, traria paz. Essa é uma palavra que para nós brasileiros talvez a gente não, pelo menos numa perspectiva da contrariedade à guerra, a gente não tem experimentado no nosso tempo. Nós somos um país, em que a guerra ainda não veio sobre nós. Eu, nos meus 52 anos, experimentei alguns tempos em que a gente presenciou algumas guerras. A do Iraque, na verdade daquele lado de lá mesmo, do Vietnã, a gente só tem assim, rara lembrança, e os filmes ainda querem retratar alguma coisa. Mas nós vivemos aí uma guerra que foi do Iraque, pudemos presenciar, parecia as bombas, voando por cima daquele país, pareciam fogos de artifício, e a gente ouvia as histórias de tantas mortes. Hoje, nós estamos aí diante da Rússia, e a Croácia, Ucrânia. A Rússia e a Ucrânia também em guerras, São hospitais sendo destruídos, prédios sendo destruídos, e a gente não experimenta isso. A gente não sabe o que é ter paz quando a guerra está no meio de nós, quando as coisas estão explodindo aí, quando você está em casa e de repente começa a ouvir explosões. Nós nunca vivemos isso aqui no Brasil dessa maneira, Mas mesmo assim, irmãos e irmãs, nós temos ideia do que é. Algumas entrevistas que a gente via de pessoas que estavam lá naquela circunstância, e gravando de celular assim, do seu terror, do seu temor, da sua situação de não saber se vai continuar vivo, se aquilo vai cair onde eles estão. Deve ser terrível. Mas o povo experimentava isso. Antigamente pareciam que as guerras ainda eram mais terríveis. As mulheres, as crianças, não só morriam, como eram levadas como escravas, As mulheres violentadas de maneira assim terrível. E nós aqui então temos pouca perspectiva do que é paz, quando nós a colocamos no contexto da guerra. Mas quem vive e quem viveu isso, sabe muito bem o que significa paz. Alguém que está dizendo: eu vou governar vocês e trarei a paz, sobre vocês estará a paz. Mas irmãos e irmãs, nós também podemos experimentar a paz, porque a paz, a partir da palavra shalom, ela é muito mais do que a ausência de guerra, ela é muito mais do que não ter experimentado guerra. E eu acho que aí é que a gente precisa então entender o que é paz do Senhor, o que é essa expressão que a gente cumprimenta uns aos outros aí de vez em quando. Nós metodistas temos a tradição de cumprimentarmos com graça e paz, Os pentecostais falam paz do Senhor. E o que é graça e o que é paz? Então, quando falamos de graça e paz, na verdade, são duas palavras que estão interligadas. Porque quando nós falamos de paz na Bíblia, ela vai além da ausência de guerra, como eu disse. Paz na Bíblia também tem o significado, de estarmos completos, de estarmos completamente satisfeitos, totalmente, satisfeitos. Pensa como você tá quando você está com fome e vontade de comer, e de repente você come e se satisfaz. Aquela vontade, aquele anseio passa, aquilo não mais ocupa sua mente, nem te traz preocupação, nem te traz ansiedade ou qualquer problema. Quando nós falamos da paz que está sendo oferecida em Cristo Jesus, não é só a gente experimentar a ausência de guerra, mas é a gente se sentir saciado em todas as coisas. É a experiência do salmista que diz: o Senhor é meu pastor, de nada sentirei falta. Eu sei que quando eu enfrentar as situações mais difíceis, e iremos enfrentar, porque Jesus diz que por causa do nome dele sofreríamos,
nesses dias. Por causa do nome dele, as pessoas iriam desgostar-se de nós. Por causa do nome de Jesus, nós enfrentaríamos um mundo que não condiz com a realidade daquilo que Deus quer que vivamos como reino de Deus. Paz significa a gente então estar saciado, satisfeito, se sentindo completo, sentindo-nos cheios, repletos da graça, da presença de Deus. Então, em qualquer circunstância que você viver, lembre-se que em Cristo Jesus a paz pode alcançar seu coração. Eu costumo dizer, e já fiz muitos velórios na minha vida, quando reconhecidamente a gente faz um velório de alguém que a família tem segurança e ela tem paz no Senhor, é diferente. Não há desespero, não há desesperança, há saudade, há talvez ali um coração doído por causa da ausência e da presença do ente querido, mas ao mesmo tempo há a certeza de que esse que desde a eternidade, desde os tempos antigos, veio trazer paz. Essa paz inunda o coração da família. Deus, pelo seu Espírito, traz a verdadeira paz, que em meio àquela circunstância de ausência e de dor, a gente se sente completo. É disso que eu estou falando, é disso que a palavra de Deus quer ministrar. A presença de Jesus em nossa vida, e nós temos que nos dar conta e pela fé, articular nossa vida para viver, é nós vencermos a nós mesmos quando outras coisas desse mundo querem nos tirar a paz de Deus, querem nos tirar a paz de Jesus, porque Jesus ressuscitou, porque Jesus nasceu e ressuscitou, e agora nós esperamos que Ele venha nas nuvens, e a palavra de Deus diz a respeito disso, que será um dia glorioso para aqueles que nele estiverem, que será um dia da vitória final, que será um dia em que de fato nós estaremos em paz, plenos, completamente realizados nele. E nós então devemos esperar esse dia, nós devemos ter expectativa por isso, e nós podemos, como pregamos semana passada, em Cristo depositar toda a nossa expectativa, porque Ele não falha, Ele não é como nós, né? Ele não falha, mas Ele há de cumprir todas as coisas. Quando nós olhamos então para essa profecia de Miqueias aqui, o povo recebe a profecia de que pode esperar esse que lhes trará a paz. E nós hoje podemos também esperar esse que nos concede a paz. Porque, embora o advento nos lembra do Jesus que nasceu, ele também nos lembra do Jesus que ressuscitou e que está dentro de nós e que anda conosco e que nos concede paz. Paz Jesus traduziu lá em João 10:10 por vida abundante, por vida em abundante. E a vida abundante, irmãos e irmãs, não nos enganemos, não é a ausência dos perigos, das situações que possam nos sobrevir nesse mundo, nas dificuldades, nas enfermidades, mas essa abundância e essa paz é algo que procede do nosso coração, porque também diz que do nosso coração rios de águas vivas haveriam de fluir pela presença e a vida do Espírito Santo em nós. E essa paz então tem que nos saciar. Essa presença viva de Jesus em nós tem que nos dar esperança. Essa realidade da presença de Jesus em nossa vida precisa ser e é suficiente para toda e qualquer situação que nós estivermos vivendo. Eu tenho certeza que, como eu, você enfrenta às vezes situações que você olha assim e fala: poxa, por que eu estou passando por isso? E é nessa hora que você tem que acreditar, crer, e é nessa hora que você tem que desfrutar e procurar no Senhor, exercitar a sua fé, para que a paz dele possa ser maior do que a sua dificuldade, do que o seu problema, do que sua ausência, do que sua dor, sua enfermidade. O advento também, essa expectativa, essa espera por Jesus, deve nos fazer nos lembrar, né, de que
Como diz Isaías aqui, ele é a nossa justificação. É a segunda coisa que eu gostaria de destacar nessa noite. O que significa isso? Que a gente fez algo diante do qual a gente não é capaz de se livrar sozinho, de resolver sozinho. Então Jesus veio para resolver no nosso lugar. Irmãos e irmãs, Paulo vai dizer que diante do pecado que tenazmente nos assedia, diante do pecado que corrompe o nosso coração, diante do pecado que veio para nos matar, Jesus, portanto, é a nossa justiça. Ele é aquele que veio para tirar os nossos pecados. 1 João vai dizer que ele é como um advogado, que advoga a nossa causa e é capaz de ganhá-la por nós. É certa a vitória nas mãos de Jesus. Ele ser o nosso justificador significa exatamente que agora o pecado não mais tem domínio sobre nós, embora quando a gente dá uma vacilada, a gente acaba pecando. Mas João também vai dizer que nós não podemos viver na prática do pecado. Ele não pode tomar conta e não pode mais o dominar como outrora. Significa que esperar em Jesus é ter a força e a fé de que diante do pecado que está no mundo, diante das situações que nos assediam, para que nós venhamos a perder a paz, para que nós venhamos a pecar, para que nós venhamos, nos tornar opressores ou pessoas que irão também, portanto, trazer a maldade. Jesus em nossa vida significa que nós podemos vencer isso. Quando a gente lê Romanos, Paulo, quando ele está dizendo a respeito de si mesmo, que muitas vezes, coisas que ele sabe pela mente que são boas, e que ele acaba não fazendo, mas também ele sabe daquelas coisas que não são boas, mas o seu corpo acaba fazendo por não dominar. Então há uma luta da mente contra o corpo, quando nós queremos fazer as coisas de Deus e não andar nas coisas do pecado. Ele fala, afinal de contas, quem nos livrará do corpo dessa morte? Quem será capaz de nos dar condição de dizer, não, eu não viverei mais sob o pecado, não, ele não controlará mais a minha vida, não, quando a maldade chegar diante dos meus olhos, com quem quer que seja, comigo mesmo, para dentro da minha casa ou para as outras pessoas, eu vou resistir, porque em Cristo Jesus Ele nos trouxe para que nós fôssemos dispenseiros também da sua paz, porque Ele nos concedeu paz, Ele nos justifica, Ele então nos dá a condição de sermos libertos do pecado e podemos representar bem o reino de Deus. E no capítulo 8 de Romanos, versículo 1, ele vai dizer, pois não há condenação mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós temos que viver esse tempo, irmãos e irmãs, em que nós temos que vencer o mundo, porque nós representamos o novo reino de Deus, aonde não haverá diferenças quaisquer que sejam, aonde não haverá inimigos uns dos outros, aonde não haverá avareza, porque todos nós estaremos diante daquele que é tudo. Não haverá mais egoísmo, porque lá não existirá o que é meu, o que é seu, o que é do outro, o que eu quero do outro, o que é do outro, mas nós seremos tudo nele, como diz a palavra de Deus. Todas as coisas nós estaremos completamente realizados nelas. E a gente tem que viver essa vida cristã, porque Ele nos justificou para isso. Ele nos resgatou do pecado para que nós vivamos isso. O texto, aqui de Isaías diz exatamente isso. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, levou sobre si, reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele foi transpassado pelas nossas transgressões, o seu sangue foi derramado, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que havia sobre nós, Ele levou sobre si para que nós tivéssemos paz. A gente tem então que dar crédito ao Senhor com a nossa vida, com a nossa vivência.
Por isso que eu sempre digo, quando o mundo espera algo de nós, além do que ele vê no mundo, ele tem toda a razão. E quando o mundo se escandaliza diante de nós que não damos a resposta esperada, ele também tem razão, porque não podemos ser justificados em Cristo Jesus para viver uma nova realidade e continuarmos vivendo como se nós fôssemos presos ao pecado, como se o pecado nos dominasse, como se por ele fôssemos oprimidos como o mundo é. Não, nós temos que crer que em Cristo Jesus nossa vida transformada é para transformar as outras pessoas, e quando elas esperam de nós algo mais, é porque então lá no fundo elas acreditam que quem está em Cristo Jesus tem algo a oferecer, tem paz a oferecer, tem uma vida diferente para compartilhar. Então nós precisamos assumir isso para nós e vivermos nessa perspectiva de vida, termos essa coragem, vivemos essa profecia de Jesus. E por fim, irmãos e irmãs, o texto também vai dizer que ele veio para nos curar. A cura do pecado é algo extraordinário, mas significa que também ele veio para fazer com que a gente possa, ter essa vida completa, essa vida satisfeita. Ele veio também para levar sobre si nossas enfermidades. E para além do pecado, todas as enfermidades. Talvez nessa vida, como diz a Escritura em Paulo, a nossa última inimiga a ser vencida é a morte. Isso traz sobre nós uma perspectiva mesmo de que nós passaremos por ela. Ou seja, à medida que nós envelhecermos, nossos corpos envelhecerão, nós sofreremos privações, nós precisaremos lidar com a finitude. Mas a segunda vinda de Jesus, na qual cremos, e que nesse advento agora nós precisamos nos lembrar e vivê-la em nossa vida, é de que até isso, a cura da morte, Ele nos dará. Ele já garantiu a cura sobre a morte. Ele ressuscitou e há de nos fazer ressuscitar também. Não há cura maior do que essa. E Ele que é desde a eternidade, nos dará a condição de vivermos pela eternidade. Pensem bem, quantos presentes Jesus não nos dá com a sua chegada? Quantos presentes? Quem pode dar a você o que Jesus te ofereceu com a sua chegada, sob profecia? Quem pode dar essa paz que excede todo entendimento a você pela eternidade? Quem pode tirar o seu pecado que te assedia, te atormenta e te acusa? Quem pode dar a você vitória sobre a morte? É por isso, irmãos e irmãs, que em nossa vida tudo nós precisamos mesmo fazer em nome de Jesus. Por isso que quando estamos bem, em nome de Jesus agradecemos. Por isso que Paulo falou, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus, porque nós temos um motivo para isso. Mas quando nós estivermos precisando de cura, Ele é a nossa cura, Ele é a cura da humanidade, das piores e maiores doenças, não só a do corpo, mas principalmente, aquela que vai selar a nossa vida eterna, mas também sobre o corpo. Nós podemos chegar diante do trono da graça de Deus e pedir a Jesus a cura sobre o nosso corpo, porque Ele veio nesse mundo e Ele se importou com a saúde das pessoas, Ele se importou com a saúde de todas as pessoas. O texto que para mim mais marca isso em Jesus, essa vida abundante que Ele veio trazer, é aquele de Marcos 2, da experiência daquele endemoniado gadareno. Antes de conhecer Jesus, diz que ele vivia acorrentado, diz que as pessoas o queriam longe delas, diz que nem a sua família mais o suportava, diz que ele então era jogado para fora da cidade, para viver entre os mortos, entre os sepulcros. Mas o texto vai narrar que após a experiência com Jesus, a libertação e a cura de Jesus,
O texto fala assim: e ele então se encontrava assentado em pleno juízo, como uma pessoa íntegra. E é isso que Jesus oferece a cada um de nós. E pensem bem, aquela profecia que nós lemos a respeito dele, nós podemos viver essa realidade hoje, porque ele é vivo e está entre nós. E nós podemos esperar a sua segunda vinda, sob promessa também, porque ele virá para de uma vez por todas acabar com o pecado, com o mal no mundo, e aqueles que estiverem neles poderem viver com ele uma eternidade completamente nova, sob paz, sob plena justificação e também sob plena cura, porque não haverá mais morte nesse mundo que ele está preparando para nós. Não haverá mais, como a Bispo Deide diz aqui, pastores sem teto, pessoas sem teto no novo reino de Jesus. Não haverá mais pessoas com fome, não haverá mais pessoas enfermas sem provisão, não haverá mais inimizades, não haverá mais quem oprima e quem seja oprimido. Que essa seja a nossa expectativa, a nossa esperança, lembrando mais uma vez que a nossa vida, portanto, tem que ser marcada por essa nova vida abundante em Cristo Jesus. Amém? Que essa seja a nossa esperança.